Gênesis capítulo 6, a gente fez a exposição no último domingo até o versículo 8, não é isso? E a gente continua a partir aqui do versículo 9, tá bom? Vou deixar você abrir a sua Bíblia aí. Os irmãos encontraram? Amém. Eu leio a palavra de Deus, diz assim: São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que o destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de ciprestes, nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você fará. Seu comprimento será de 130 metros e a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene com você, isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém. Esse é o trecho das Escrituras dessa manhã. Quero te convidar a orar mais uma vez, pedir ao nosso Deus graça e iluminação. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que nos dê entendimento a respeito do texto. Nós não estamos procurando, ó Pai, as minúcias. Nós não queremos, ó Pai, de maneira alguma olhar para o texto como um cientista olha, Pai, para uma pedra preciosa, ou como um engenheiro olha para a construção. Nós queremos olhar para as Escrituras como pecadores que precisam da graça do Senhor nessa manhã. Nós queremos que os nossos pecados sejam extirpados das nossas vidas, que os nossos corações, nossos olhos e os nossos ouvidos se atentem para o Senhor nessa manhã. Nós queremos a graça, nós queremos o Evangelho, o mel, nós queremos o amor do Senhor nas nossas vidas, nós queremos as nossas vidas transformadas, em nome de Jesus, amém. Você olha para o texto, aí você começa a pensar nas dificuldades, né? Porque como que vai colocar 2 animais de cada um dos animais que existe no mundo dentro de uma arca? Aí a gente começa a especular, não é? Que eles foram filhote, não é isso? Já ouviu essa? Eles foram filhotinho, é por isso que coube todos, filhotinho de elefantinho, porque se fosse o elefantão, não dava, não é isso? A gente não tem uma resposta assim objetiva, concreta e científica para fazer com que todos os animais entrem dentro dessa arca. É um relato de fé, é verdade, o Emerson tem falado isso nos últimos cultos. Isso aqui é história, nós devemos tomar primeiramente a leitura do texto como algo que realmente aconteceu. Mas algumas pessoas falam, não, era a origem, né? Então, a origem dos reinos, os caninos, é difícil, existem várias explicações. Nos Estados Unidos, recentemente, eles construíram lá uma arca, lá, reproduzindo exatamente as medidas, né? E lá há uma boa explicação para isso também. Eu tenho as minhas especulações, não tenho as minhas certezas.
mas existe uma outra mensagem mais objetiva, e é o que realmente Deus quer nos guiar aqui, para aquilo que Ele está fazendo nessa história. Talvez se você ficar assim, meu Deus do céu, como pôde lá o leão e a ovelha ficar um do lado do outro sem que um ataque... Se você ficar fazendo essas perguntas, que as nossas crianças fazem isso, talvez a gente se distraia da verdadeira mensagem que o texto quer nos revelar aqui. Nós sabemos que a humanidade está passando de um cenário de corrupção, não é isso? A partir ali de Caim, da descendência de Caim, que a maldade está aumentando no mundo, inclusive esse foi o texto do último domingo, o mal está crescendo no mundo e a humanidade está sendo esse grande reprodutor de impiedade, de injustiça no mundo, a ponto de que, se você reparar nos primeiros versículos do capítulo 6, a maldade humana atinge níveis alarmantes, a ponto de que Deus vai destruir toda a terra e todos os seres humanos. É exatamente assim que Deus lida com o pecado, com a injustiça. Deus não ignora o mal, Deus não ignora o pecado, Deus não ignora a corrupção. Nós servimos e adoramos um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que é verdadeiro, um Deus que não ignora o mal. Pelo contrário, esse Deus lida com o mal de maneira severa. E a humanidade, uma vez já experimentando essa corrupção quase que plena, quase que total, Deus, uma vez, julga o mundo, julga os seres humanos nesse mundo e envia um dilúvio. Você conhece a história. Você conhece a história. Talvez o que você não conheça é como Deus trata com severidade a maldade e o pecado no mundo. O nosso Deus não é um Deus que ignora o mal. Um Deus que as coisas estão acontecendo no mundo e Ele está, não, tudo bem. O importante é que vocês conseguem fazer isso. Não, Deus irá julgar todo o pecado e toda a maldade nesse mundo. Se você olhar e fazer esse comparativo sobre os dias de Noé e os nossos dias, você vai ver que também há muita maldade no nosso mundo. Há uma palavra que se repete muitas e muitas vezes nesse texto, é a palavra violência. A maldade, ela vai tomando ares nefastos e se transforma em violência. Violência contra Deus, violência contra o próximo. E o nosso mundo é um mundo violento. As guerras revelam isso, as relações revelam isso, violência. Os jornais estão recheados de violência, crimes banais, sem justificativa, maldade, violência, agressão, são coisas que fazem parte dessa realidade. Em um certo sentido, nós estamos bem próximos dessa geração que foi sentenciada por Deus. E veja bem, o próprio Deus diz em Mateus 24:37, que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Assim como as pessoas estavam cada vez experimentando mais corrupção e achando que Deus estava ignorando o seu estado, e elas foram surpreendidas com o dilúvio, assim também será na segunda vinda de Jesus Cristo, na vinda do Filho do Homem. O julgamento está próximo. Essa é uma mensagem antiga e nós precisamos retorná-la, né? À medida que a humanidade se afasta do Éden, à medida que ela quebra a relação com Deus, eu expliquei isso. Quando nós quebramos a relação com Deus, o próximo passo é quebrar a relação com o próximo. Se Adão e Eva quebram o seu relacionamento com Deus naquele jardim, Caim e Abel agora estão rompidos. Assassinato, violência. Nós temos cidades onde a maldade começa a aumentar e ser experimentada, e os seres humanos se orgulham do mal. A mensagem de hoje é uma mensagem contra o mal, contra o pecado, contra esse instinto que existe dentro de nós, o instinto selvagem, de que enxerga Deus como se Deus estivesse aquém da criação, da realidade, do controle das nossas vidas, e que nos faz pensar que nós podemos fazer qualquer tipo de maldade com as pessoas e que isso não terá punição.
mas a verdade é que nada disso passa despercebido do nosso Deus. A humanidade aqui, no tempo de Noé, ela experimenta uma total degeneração, maldade, a escuridão, enquanto Noé vai aparecer como um justo e um íntegro, no meio de um povo corrupto, um povo impiedoso. Noé era um homem que, mesmo que todo mundo esteja corrompido, ele é aquele que vai gerar descendentes, e a aliança, ou seja, aquele fruto da promessa que foi dito à mulher, ele vai ser mantido na descendência de Noé. Então, Noé, assim como Enoque, era aquele que andava com Deus, é o que o texto diz, de que justiça e integridade nas Escrituras não é a ausência de pecados. Não é que a Bíblia está dizendo que você nunca vai ser uma pessoa imperfeita. Não, eu vou ser perfeito, todo meu coração, nunca vou me inclinar para lugar nenhum, sempre vou andar na risca. Não é sobre isso, integridade nas Escrituras, mas integridade nas Escrituras, justiça nas Escrituras, tem muito a ver com andar com Deus. Assim como Enoque andava com Deus, Noé anda com Deus, e assim nós devemos andar com Deus. Andar com Deus, ter comunhão com Deus, buscar a vontade de Deus, que é o oposto dessa geração que está sendo condenada, que é o oposto dessas pessoas. Essas pessoas se tornaram violentas, o pecado delas tomou toda a natureza de quem elas são, e a impiedade dela não foi vista somente na relação com Deus, mas na própria relação com os outros e com a criação. Essa palavra violência é a palavra que é muito parecida com uma palavra atual, a palavra Hamas, né, o Hamas, que é a palavra para violência. Essa palavra violência que vai aparecer, a palavra hebraica para isso, que vai aparecer aqui no texto, é que essas pessoas eram violentas. Elas enganavam as pessoas, elas mentiam uns para os outros, elas buscavam o seu próprio benefício, elas excluíam o outro, contanto que eu seja beneficiado. É a palavra que aparece aqui para violento, que a nossa Bíblia vai traduzir. O ímpio, ele enche o mundo com violência, o justo com a esperança da salvação. São os contrastes que nós vamos ver aqui. Todo esse povo sendo contrastado com aquilo que Noé representa. Noé era um homem justo e íntegro, e isso deve ficar claro diante dos nossos olhos aqui. A Bíblia fala sobre justiça, no sentido de ter uma inteireza, integridade. Eu acho que a gente pode aprender muito com esse texto, de como nós temos andado nesses últimos dias, se nós somos conhecidos nesse mundo como pessoas justas. E aqui eu não estou usando o termo que o apóstolo Paulo usa para falar sobre a justificação que Deus nos dá, apesar que nós podemos encaixar isso aqui no segundo sentido, mas a Bíblia se importa, e a fé cristã se importa como nós vivemos. Isso é uma coisa importante. Algumas pessoas, ao pegarem a doutrina da graça, do Evangelho, da justificação, de maneira indevida, justificam a sua má conduta no mundo. É o que o Bonhoeffer vai dizer, que a fé, o Evangelho, ele justifica o pecador e não pecado. Que o Deus que nos justifica o pecador e não o pecado. Deus não deseja que o Evangelho seja para nós uma desculpa para que a gente continue andando em maldade, injustiça e impiedade. É por isso que é necessário, no processo de conversão, no processo de receber o Evangelho, transformação. É necessário que você mude. Você não pode dizer que você ama Jesus, que você foi encontrado pelo Evangelho, que Deus perdoou os seus pecados, que Ele realinhou o seu coração, te deu um novo coração, se na sua vida você não demonstra frutos de arrependimento, de transformação, se você não mudou nada. Talvez, inclusive, o seu não andar em justiça, o seu não andar em integridade nesse mundo, revele que você creu num falso evangelho, que você não crê no evangelho dos cristãos. Porque o evangelho dos cristãos é um convite ao arrependimento, ao negue-se a si mesmo,
a vida do crucificado, onde eu crucifico a minha vida por amor a Cristo, por amor a Deus, e busco então a sua vontade, busco então a sua justiça, o seu reino. É por isso que é importante nós olharmos para esse texto com atenção. É isso o que a Bíblia exige de você, que você seja uma pessoa justa e íntegra. Justa e íntegra. Talvez você fale, Tiago, eu não consigo ser perfeito. Não é isso que significa ser justo e íntegro. Deus sabe que você é essa pessoa que vai falhar, mas é uma pessoa que vive se esforçando, buscando a transformação. Veja bem, aqui nós temos 2 pontos, né? A soberania de Deus, a responsabilidade humana. Nós temos Deus projetando como Ele vai salvar Noé e sua família. No entanto, Ele não tira de Noé a sua grande responsabilidade de andar em obediência. Noé precisa construir uma arca. Algumas pessoas vão falar que esse tempo que ele vai construir a arca, isso demora aproximadamente 120 a 150 anos construindo uma arca. Nunca viu uma na vida. Isso é andar pela fé. Nunca viu uma na vida. Constrói, nunca viu chuva. Não sabe o que é isso, entendeu? Noé não era um navegante. É caminhar naquilo que Deus disse, que Ele falou, e trabalhar longo tempo. Você acha que Noé construiu isso aqui em uma semana? Provavelmente ele e sua família se debruçaram, desenvolveram ferramenta, como imagina para cortar árvore. Não vamos pensar em meio campo, 1 campo, 5 campos de futebol. Não sei qual o tamanho da arca, mas imagine Noé procurando material para construir, fazendo isso e aquilo, pensando nas recomendações de Deus e fazendo algo que era completamente estranho à sua cultura. Por isso que o Evangelho é uma mensagem contracultural. Nos exige viver e fazer coisas que não fazem sentido e não se encaixam dentro da sociedade, dentro da cultura. Por isso ser cristão parece ser meio, essa coisa de que você está meio, estou me sentindo estranho por fazer isso. Exatamente, a vida cristã exige de nós um andar pela fé que muitas vezes não vai se encaixar com a cultura onde nós vivemos. Vai parecer estranho, vai parecer careta, vai parecer quadrado, vai parecer alienado. Por isso o Evangelho, muitas vezes, ele é contracultural. Ele rejeita como o mundo está vivendo para viver de acordo com aquilo que Deus falou. É verdade, Deus deu uma missão objetiva para Noé, para nós e para nós. Quando você olha para o Novo Testamento, quando você olha para as Escrituras, você consegue perceber Deus falando com você? É assim que você está lendo as Escrituras? Quando você lê as Escrituras, você lê ali simplesmente para tirar informações, ou você lê as Escrituras para ouvir Deus falando com você? E quando você faz um devocional, e quando você sai de um culto, quando você sai de um grupo de estudo, você sai convicto e com a certeza, Deus hoje falou comigo. A palavra dele diz, olha só, caminhe mais 1 milha, então eu preciso obedecer. Você sai com essa certeza, essa convicção, quando você participa dos cultos? Quando você faz o devocional, de que você escuta lá algo que é objetivo, concreto, que é algo que é necessário na vida cristã, e você fala assim, isso é para mim. Eu preciso viver dessa maneira, eu não posso ignorar o que Deus está dizendo. Ou você simplesmente lê a Bíblia como um ateu cristão, como alguém que vem no culto, canta as canções, mas fala, não, a minha vida vivo eu dou rumo, eu sei o que é melhor para mim. Porque é isso que o Bonhoeffer, de novo, vai dizer no seu livro Discipulado, que fé é obediência. E obediência não é simplesmente você obedecer uma voz da sua cabeça, uma intuição qualquer, mas fé é você caminhar na convicção de que Deus objetivamente, concretamente fala com você através das Escrituras, através da palavra de Deus, através da pregação, através de um estudo que revela o Evangelho para você. Talvez seja esse tipo de mudança, talvez seja esse o tipo de experiência que nós aqui precisamos viver, onde a nossa fé, ela deixa de ser subjetiva para ela ser uma fé objetiva, onde você começa a encarar o fato de que ser cristão não é simplesmente crer no sentido confessar, mas é crer no sentido viver.
Eu confesso e vivo, eu falo e faço. Eu oro e fecho os olhos, dobro os meus joelhos, estendo o outro lado da minha face, oro pelos meus inimigos, amo aqueles que não merecem amor, perdoo quantas vezes forem necessárias, abro a minha casa para receber. Está vendo como que as Escrituras estão recheadas de palavras de Deus objetivas a nós, e nós muitas vezes falamos, não, isso não é para nós, isso é para outro. Tratamos como conto aquilo que é concreto e objetivo na fé. A nossa fé, meus irmãos, não é uma fé subjetiva, que cada um vive na sua particularidade, na sua experiência, que fala assim, não, eu interpreto do jeito que eu quiser. Não pode ser assim. A fé cristã, ao longo desses últimos 2000 anos, ela sempre foi uma fé visceral, viva, envolveu suor, sangue, lágrimas, esforço, tempo, dinheiro. Ou você acha que Noé aqui creu apenas e as coisas vão acontecer? Deus falou, meu irmão, Deus falou, já está dito, já as coisas vão acontecer. Eu imagino quando Noé escuta de Deus, ele vai construir uma arca, onde estão as árvores para a gente começar a cortar? Onde estão os ciprestes? Como que nós vamos cortar? Como que nós vamos carregar isso? Como que nós vamos fazer a prancha? Betume, onde que nós vamos arranjar betume uma hora dessa? A fé, ela exige de nós uma resposta concreta, viva, no hoje, no agora. A fé não pode ser uma coisa experimentada na sua mente e que você significa isso de alguma coisa subjetiva. A fé exige mudança, ela exige ações concretas. Deixa tudo e me segue, e esse deixar tudo é deixar tudo de verdade. Tiago, mas eu pensei que era no meu coração. É no seu coração também, mas haja de verdade. É isso o que está acontecendo aqui. Enquanto Deus não está condenando apenas o pensamento de uma nação ou de uma geração, Deus não está condenando essa nação aqui, essa geração, porque a violência delas é violência apenas no coração, é violência concreta. Eles estão violentando uns aos outros. Eles estão, a maldade e o pecado deles ganharam vida. Deus, gente, eu vou falar de novo, Deus se importa com aquilo que nós fazemos, com o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida, com o que nós falamos, como nós vivemos, como nós tratamos as pessoas. Isso importa. A fé cristã exige de nós uma ética moral, um proceder moral nesse mundo. E muitas vezes nós, crentes evangélicos medianos, não exercitamos as nossas musculaturas morais e respondemos a Deus de maneira adequada, porque nós achamos que isso não é fé, que obedecer a Deus significa qualquer outra coisa, mas não abandonar concretamente os nossos pecados, não agir em benevolência verdadeiramente com as pessoas, não servir, não, Deus quer que eu sirva a Ele, mas eu estou servindo a Ele aqui. Deus deseja tudo, meu irmão, suor, lágrimas, tempo, dinheiro, recurso. O que você está disposto a entregar a Deus? Talvez a pergunta melhor seria, o que você não está disposto a entregar para Deus? Porque talvez seja exatamente isso que você deva fazer hoje. Entregar. Para que a canção aqui não seja só uma coisa assim, é uma encenação, não seja uma coisa teatral. Para que quando você falar, tudo o que tenho pertence a ti, isso seja uma verdade. Para que não haja egoísmo, ganância, para que não haja nenhum sentimento de possessão, é meu talento, os meus títulos, meus sucessos, mas que você seja conhecido como uma pessoa que, olha o final da perícope, comigo, versículo 22, foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim o fez. Foi o que Noé fez. Noé ouviu e fez. Nós estamos falando sobre fé e obediência. Talvez seja exatamente isso que o mundo não consegue. Talvez seja isso que a nossa geração não tem a capacidade de fazer, escutar o Evangelho e responder. Quantas pessoas você conversam que são ímpias, pessoas que sabem que elas vivem de maneira imoral, pecaminosa, contra a vontade de Deus, e elas sabem exatamente o que Deus quer, que elas abandonem aquilo, que elas vivam de maneira justa.
mas exatamente o que elas não fazem é uma resposta. Na mente elas dizem, eu sei o que Deus quer, mas na prática não é isso que elas fazem. Qualquer lugar, qualquer conversa, você conhece Jesus? Conheço. Você já leu a Bíblia? Já li a Bíblia 2 vezes, aí você se sente envergonhado, porque você não leu a Bíblia 2 vezes. Mas existe uma diferença entre a pessoa ler a Bíblia 2 vezes, entre a pessoa, eu estudei teologia, mas se você não teve o seu coração capturado pelo Evangelho, de nada isso valeu. O que te aguarda é o justo juízo de Deus na segunda vinda de Jesus. É isso que aguarda essa geração corrupta que nós vivemos. Os nossos governantes, os poderosos, aqueles que chefiam as suas casas, aqueles que são corruptos nos seus trabalhos, aqueles que fazem da dor e da miséria dos outros o seu ganha-pão, o seu lucro, essas pessoas irão lidar com o justo Deus nos últimos dias. E elas sabem disso, muitas delas sabem disso. Muitas delas fazem piadas, não é isso? Quem chegar lá primeiro acende a fogueira, elas sabem. Talvez elas não experimentaram a verdade no íntimo do seu ser. Quando Jonathan Edwards pregava sobre o Evangelho e o Deus que julga o pecado e o pecador, ele falou que em um dos seus cultos, enquanto ele pregava sobre a necessidade do arrependimento, as pessoas começaram a se jogar no chão e a lamentar porque a alma delas estavam perdidas, completamente alienadas de Deus, e que se Deus voltasse naquele exato momento, se Jesus pisasse na terra naquele exato momento, elas seriam condenadas, porque o coração e as obras delas estavam distantes de Deus. Que essa não seja a nossa condição hoje. Que nós não vivamos como se nunca nós nos fôssemos encontrar com o justo juiz, que uma vez já julgou esse mundo. É verdade, ele falou, não farei isso. Mas só existe uma maneira de escapar do juízo de Deus. Só existe uma maneira de escapar dessa condenação que está prometida para esse mundo. Se essa aliança que Deus faz com Noé for também a nossa aliança. Se for a aliança que nós temos com Deus. Uma aliança em que Ele promete a salvação e nós nos comprometemos com a obediência. Eu sei, a salvação pertence somente a Deus. No entanto, nesse grande processo de ser cristão, Deus exige de nós, ordena a nós um viver, um proceder que é digno. Um viver cristão. Um viver como não vivam como aqueles que estão no mundo, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, Paulo está dizendo que para viver alguma coisa, você precisa abandonar uma outra coisa. Para viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a sua mente precisa ser renovada. No entanto, você precisa abandonar os padrões desse mundo. A mensagem do Evangelho, ela é contracultural. Ela é contracultural. A obediência custa caro. A obediência custa você abandonar. Então, você vai precisar passar por essa prova, por esse teste da fé, onde você vai abandonar o pecado, abandonar os ambientes, abandonar certo aspecto da cultura, certas coisas que claramente desagradam a Deus. Não, mas Deus não se importa com isso aqui não, Deus se importa lá dentro das 4 paredes. Não, Deus se importa com toda a vida no mundo todo. Toda a vida no mundo todo. É por isso que o juízo de Deus, ele é sempre um juízo e salvação, onde Ele condena a verdade o mundo, mas salva o mundo por meio de pessoas, por meio de uma família.
Ele condena toda essa humanidade, ele condena toda essa geração, e até os animais são condenados. No entanto, Deus salva uma família e salva também os animais. É o Deus que transforma. O juízo de Deus é o juízo de Deus que transforma, que Ele limpa, que Ele purifica. E é verdade, o Pedro vai dizer que Ele não mais julgará o mundo com água, mas com fogo. E aí você fala, meu Deus, com água talvez seria melhor, eu aprendo a nadar. Mas com fogo, como que eu escapo disso? A ideia não é nem fogo nem água, é que do juízo de Deus não se escapa, a não ser que Ele seja o provedor de um meio de salvação. No caso do Noé, a arca. No caso da igreja, uma cruz. De madeira também, construída também. Mas agora a igreja, ela é salva por meio da cruz de Cristo, por meio do Jesus, que é a nossa arca. Como nós podemos entrar nas portas dessa arca? E é o que a palavra de Deus diz, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que Ele é a nossa salvação, que Ele é o nosso pastor, que Ele é a nossa redenção, que Ele é o Cordeiro Pascal. Somente Jesus pode nos salvar. Nós não somos universalistas, nós não cremos que todo mundo e todas as religiões levam a Deus e serão salvas por Deus. Nós acreditamos que nós temos o grande privilégio de ter escutado o Evangelho. Tiago, mas e as nações? Então é isso que eu quero chegar lá. Tem gente no nosso mundo que não escutou o Evangelho. Tem gente que vive uma vida de impiedade. Tem gente que vive uma vida de injustiça. E essas pessoas serão condenadas a uma eternidade de sofrimento se, e esse é o grande se, é o se da esperança, se a igreja não chegar com a boa mensagem do Evangelho. Por isso, nessa história, você não é um animal. Você não é a ovelhinha que entrou com um par com a outra ovelhinha, ou o cavalinho que entrou com o outro. Nessa história, você é aquele que é chamado a construir. Chamado enquanto constrói, prega. Enquanto prega, fala e convida. Enquanto vive, diz para as pessoas, não somente a minha família, mas há mais espaço nessa arca da salvação. Há mais espaço porque o Evangelho se manifestou para todas as pessoas. O Evangelho agora está sendo oferecido gratuitamente por meio da pregação. Homens e mulheres podem abrir a sua boca e falar do Evangelho, e nós podemos dizer para as pessoas, olha, mesmo que você hoje seja esse o cenário da sua vida, existe salvação. O Deus que é o juiz e santo e verdadeiro, também é o Deus misericordioso. Hoje Ele te chama, vem. O Evangelho está sendo oferecido gratuitamente em todos os lugares desse mundo. E eu espero que você, como aquele que obedece, lembre-se das palavras do nosso Senhor Jesus, pregue o Evangelho. Pregue, faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregue o Evangelho. Que você seja esse obediente. Tiago, mas pregar o Evangelho vai parecer estranho na sociedade, na cultura, no meu trabalho, na minha família. Isso não se encaixa, porque lá eles não são assim. É exatamente isso que Deus está te chamando para fazer. Ser um tipo de gente que contrasta com o pecado, que contrasta com o ímpio, que dá testemunho dessa aliança que está sendo feita agora, não por meio de um símbolo nos céus, mas por meio de um símbolo na cruz, a cruz de Cristo. Essa é a aliança que você pertence, uma nova aliança. É verdade. O Evangelho de Cristo, ele é contracultural. Muitas vezes você vai precisar entender isso, que haverá uma separação. As águas que encheram o mundo são as mesmas águas que condenam o mundo, são as águas que salvam, porque eleva aquela arca. E essa mesma mensagem é a mensagem que nós pregamos hoje. No entanto, o Tim Keller, ele fala algo que é interessante, quando ele fala sobre as etapas de como a igreja deve se relacionar com a cultura. Muitas vezes a igreja é contracultural, ela se abstém completamente, ela fala, isso não cabe à nossa vida, nós nos opomos a isso. Tantas outras vezes a gente vai ressaltar
questões positivas na nossa cultura, porque a questão toda é como ser íntegro nessa vida, como ser íntegro na nossa cidade, como ser justo. Tiago, o que a gente faz? A gente some para o meio de uma roça aí, cria uma comunidade nossa lá, e a gente vive e não deixa mais o pecado entrar, é isso? É isso que Deus quer de mim? Que eu abandone meu emprego, que eu abandone a minha vida na faculdade ou na escola, é isso que Deus quer de mim? Provavelmente não. Provavelmente o que Deus quer é que você dê um testemunho fiel aonde você está. De que nesse lugar, como na experiência do próprio Lutero, o Lutero, ele passou por uma experiência de que ele percebeu toda essa maldade e corrupção no mundo. Um dos movimentos de Lutero foi abandonar a faculdade de Direito e começar, então, uma faculdade de teologia, ou estudos em teologia. E ele, então, achou que o direito era uma coisa secular, enquanto a outra coisa seria uma coisa sagrada. Ele abandona, abdica de todo aquele sucesso que ele poderia ter com a sua profissão, vai para o monastério agostiniano, onde ele vai poder, aí sim, viver uma vida cristã, orando, lendo a Bíblia, jejuando. E quando ele está passando pelo seu processo de transformação, ou de ressignificar o que é a justiça de Deus, o Lutero compreende que não somente Deus perdoa os seus pecados e justifica ele, e que faz ele um homem justo e santo, mesmo que as suas práticas não sejam exatamente aquilo que Deus queria, mas Deus o considera por causa de Cristo Jesus. Ele percebe que Deus agora está chamando ele para viver na impiedade, na impiedade não, na sujeira, na cidade corrupta. Ele percebe que fugir da cidade para viver isolado é deixar que o mundo entre dentro da nossa vida. O isolamento, o egoísmo, isso significa viver no mundo. Isso é criar um cenário para essa vida violenta. No entanto, o que Deus chama a igreja é para viver no meio dessa sujeira aí fora, sem se contaminar, sem deixar com que eles consigam o nosso coração, sem se prostrar aos ídolos, sem se curvar aos deuses desse mundo. Você consegue fazer isso? Nessa semana que vai começar, nessa semana que começa nas nossas vidas aqui, você consegue ser um tipo de crente que testemunha da fidelidade de Deus enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto vive, sem se corromper, sem se contaminar, sem deixar o mal tomar o seu coração? Você consegue fazer isso? Se você for cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio de entendimento daquilo que Deus quer de você, objetivamente, talvez você consiga ser esse tipo de gente. Um tipo de gente que vive nessa sociedade, e enquanto vive sem se contaminar, sem se corromper, sem ser levado, sem ser amoldado, como diz o apóstolo Paulo, você experimenta de renovação do evangelho na sua vida, enquanto testemunha desse evangelho para outras pessoas, enquanto vive uma vida singular, distinta de outras pessoas que não têm o nosso Senhor como o Senhor das suas vidas. Talvez esse seja o nosso grande desafio essa semana. Talvez o diabo não apareça para você de forma material e concreta. Você está achando que vai ter que lutar com ele, dar uma espadada nele lá. Não é isso que vai acontecer. Provavelmente a nossa cultura vai tentar te seduzir. Os ídolos vão tentar fazer você se dobrar de joelhos diante deles. O dinheiro, o poder, o sexo, a violência, o status, todos eles vão transmitir uma mensagem no seu coração. Cabe a você resistir a esse mal. Cabe você dizer: eu estou em uma missão. Deus falou comigo. Eu estou construindo algo enquanto aguardo o dia do seu juízo e o dia da salvação. Porque juízo é para quem se perde. Para nós é o dia da salvação, o dia da redenção. Lutero voltou ao mundo, não porque ele achava que o mundo ficou melhor do que o monastério. Lutero voltou ao mundo porque ele sabia que ali ele tinha uma missão a desempenhar, havia um trabalho, havia uma obra a desempenhar. O Noé, ele aparece lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, como aquele que se tornou herdeiro de promessas superiores. Pela fé, Noé foi considerado. Pela fé, Noé participa agora do hall dos heróis da fé. O que Noé fez?
ele creu e agiu conforme aquilo que havia ouvido de Deus. Que a gente possa aprender isso. O nosso mundo é um mundo pós-apocalíptico, porque já houve um apocalipse já, né? Já houve um cenário de destruição. Esse novo mundo precisa ser reconstruído, esse novo mundo precisa ser ordenado para que Deus seja glorificado. Um detalhe interessante para a gente poder terminar é que o nome Noé, quando o seu pai deu o nome para ele deu o nome, você é Noé, aquele que vai confortar, aquele que traz conforto. E o Noé, na sua vida pública, era aquele que estava de alguma maneira trazendo juízo. Pedro vai dizer que Noé condenou ao mundo. Como assim Noé condenou ao mundo? Não, Noé, a sua vida, aquilo que ele tinha com Deus foi tão poderoso que aquelas outras pessoas que não viveram isso foram condenadas. Isso serviu de contraste. No entanto, Noé representa para nós aquele que, de alguma maneira, representa a aliança com Deus, aquele que agora, nessa nova vida com Cristo, nós podemos experimentar conforto, nós podemos ter paz, nós podemos descansar, que essa seja a nossa realidade. Que nesse domingo, você não confunda o cancelar o culto da noite com amoldar a cultura. Acho que isso tem que ficar claro para todos nós aqui, né? Não é isso, diabo, né? Nossa, eu vou criar aqui uma forma de desviar para fazer todo ele gostar de seleção brasileira. Não, talvez essa não seja a estratégia. Talvez o seu maior desafio de fé não seja vir no culto à noite, se tivesse um culto à noite. É a segunda-feira de manhã, é aquele ônibus lotado, é o seu chefe, ele vai falar com você. Aquele outro funcionário que ganha a mesma coisa que você, que é o mesmo cargo que você, que acha que é o seu dono, entendeu? É o seu cliente que ia te pagar e não vai te pagar essa semana. É isso que vai acontecer com você essa semana. É o seu filho que vai sair do Kids aqui agora santificado, purificado, e daqui a pouco no carro vai estragar um trem lá no seu carro, na sua casa, vai quebrar uma coisa, não é isso? Vai colocar toda a sua teologia em xeque. É isso que vai acontecer. É nisso que você precisa entender que Deus te chama a ser fiel a Ele. Há uma insistência, há um proceder, há um andar diante de Deus que precisa ser experimentado todos os dias. Não se corrompa, meu irmão. Não se corrompa. E se você se corromper, volte para a cruz, confesse os seus pecados. Mas não se corrompa nesse mundo. Nossa cultura tenta ganhar o nosso coração de todas as formas, de todas as formas. Há coisas belas, nós somos reformados, nós acreditamos nisso. Há coisas belas, há coisas maravilhosas, há coisas boas na nossa cultura que precisam ser ressaltadas com o sal da igreja, é verdade. Mas há tantas outras coisas que estão condenadas e elas precisam ser abandonadas. Que Deus te dê essa sabedoria de viver. Porque eu não vou estar lá para falar o que é certo e o que é errado na sua vida. Eu não vou estar lá. Inclusive, se você me perguntar, provavelmente eu vou falar, não sei. Porque se eu tomar a decisão e você fazer errado, eu vou ficar bravo com você. Entendeu? E se você fazer o que eu mandei você fazer e der errado, você que vai ficar bravo comigo. Então eu vou falar, não sei. Mas você precisa saber o que Deus diz, o que Deus quer da sua vida.